Olá, boa noite, você ligado aqui no nosso Conexão Esporte, tudo bem? Trazendo informações aqui do esporte, a gente continua aqui nessa pandemia, como você pode ver, a gente em casa trazendo sempre um convidado especial aqui no nosso programa Conexão Esporte. Hoje, com um convidado bastante especial, esse momento a gente está aguardando a semana inteira para entrevistar hoje o nosso convidado especial. Além, claro, hoje temos também além do Alexandre Rodrigues, que é nosso parceiro do Conexão Esporte, e a Jordana também, a nossa convidada super especial. Antes de cumprimentar nossos parceiros aqui de casa, cumprimentar o Marcelo Ramos. Hoje ele trabalha no Bahia Esporte Clube e está dando entrevista para falar um pouco da sua carreira. E é claro, o pessoal de Minas Gerais adora ele, principalmente o pessoal torcedor do Cruzeiro, que deu muitas alegrias ao time aqui em Minas Gerais. Boa noite, Marcelo. Muito obrigado pela sua participação e ter topado em gravar e entrevistar com a gente. Boa noite, Aleph, Jordana, Alexandre, a todos os ouvintes aí do programa Conexão do Esporte. Prazer estar falando com vocês. É sempre uma honra e uma satisfação muito grande, né, poder contar a minha história, né, o que eu tenho feito hoje. E Minas Gerais está no meu coração, né, sempre, porque, como você falou, a história no Cruzeiro ela é gigantesca e eu me sinto muito feliz e super à vontade em falar do Cruzeiro de toda a minha carreira. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Marcelo. E a gente, é claro, vai fazer várias perguntas. Boa noite, Marcelo, Alexandre Rodrigues. Seja bem-vindo mais uma vez, nosso parceiro aqui diário no Conexão Esporte Entrevistas. E hoje, nosso convidado hoje é artilheiro matador, né? Boa noite, Alex, Jordana, Marcelo, muito obrigado já, agradecendo a você ter aceitado o nosso convite. Trouxemos um defensor, né, do Atlético antes, o Paulo Roberto, agora trazemos um atacante. Tiveram até alguns confrontos, você e o Paulo Roberto, prestes ali na Cruzeiro e Atlético, hein, Marcelo? Sim, tivemos sim ali logo quando eu cheguei no Cruzeiro, em 95, a gente teve alguns clássicos ali. O Paulo é um grande amigo, né? Nós temos amigos em comum, que é o Nonato, lateral esquerdo, e sempre que eu vou a Belo Horizonte, a gente se encontra, né, sai para jantar, e é uma grande pessoa, além de ter sido um grande jogador, né, que tem uma história muito gigante também, muito bacana também no Atlético, é um cara super do bem. E o nível de convidado está só realmente elevado, hein, Alex? E aí vamos bater esse papo aqui com o Marcelo durante o programa. Bacana. Jordana, boa noite. Você que é a nossa integrante aí, junto com a Tainara feminina do Conexão Esportes. Mais uma vez, muito obrigado por ter topado. E eu acho que você tem bastante perguntas para o Marcelo, né? Boa noite, gente. Obrigada de novo pelo convite, por estar aqui. Obrigada, Marcelo, por ter aceitado o nosso convite, Alexandre. E é um prazer falar, talvez, com o baiano mais mineiro do Cruzeiro. Que legal, assim, Jordana. Falou tudo, porque eu passei praticamente saindo, né, e voltando, eu fui para a Europa, fui para o Japão, Palmeiras e São Paulo, né, emprestado, mas meu passe ainda era do Cruzeiro, mas com essas idas e vindas, né, deu quase 6 anos de clube. Então o Cruzeiro foi o clube que eu mais atuei, 360 jogos, marcando 162 gols, e acabo que foi muito bacana esse jeito, né? Me chamam de baianeiro mesmo, porque sou super tranquilo. E Minas Gerais me fez muito bem, graças a Deus, em todos os sentidos. Tanto que tenho grandes amigos ainda lá em Belo Horizonte, e meu filho também, mais velho, tem amigos lá. Então eu fico muito feliz, e BH é bom em tudo, né? A cidade, a culinária, o Cruzeiro também é um grande clube, e enfim, eu me sinto muito baianeiro mesmo. Marcelo, você falou em culinária, Marcos, qual que é melhor, a baiana ou a mineira? Jordana, você me colocou numa situação bem complicada, viu? Porque as duas são maravilhosas, né? Eu adoro a comida baiana, claro, obviamente sou daqui de Salvador. A comida mineira, ela é fantástica, assim, vários pratos assim que a gente adora. Tem até que dar uma segurada, malhar bastante quando eu vou em Belo Horizonte, porque quando eu chego, né, com os amigos sempre convidam para poder jantar ou ir em restaurantes, então é uma dúvida grande aí, porque comer a comida baiana e a mineira é só coisa boa, né? Graças a Deus. É uma disputa boa, mesmo, uma pergunta interessante. Eu realmente não pensaria muito, mas é difícil escolher.
Mas eu gostaria de saber, Marcelo, justamente nesse momento de chegada sua no Cruzeiro, quando você sai do Bahia em 94 para chegar ao Cruzeiro em 95, como é que foi realmente a sua adaptação aqui nesse primeiro ano? O Cruzeiro não conquistou nenhum título ali, dos principais, né, em 95, o Cruzeiro foi montando uma base que chegou até a vencer o título da Copa do Brasil em 96. Como é que foi esse seu início, sua saída de Salvador até chegar em Belo Horizonte? Sim, Alexandre, eu saí, eu fui contratado já, o Cruzeiro comprou meu passe no final de 94, onde eu tinha feito um grande campeonato brasileiro aqui com o Bahia. Nós ficamos em 6º lugar, nós classificamos em 8º, pegamos aquele Palmeiras da Parmalat super difícil e fomos eliminados. Mas eu, junto com outros jogadores das divisões de base aqui do Bahia, o Wesley, né, que depois jogou no Cruzeiro também, Paulo Emílio, foi o momento do clube poder negociar esses jogadores vindo da base. E apareceu o Cruzeiro, e eu não pensei duas vezes, porque como o Bahia é um gigante do futebol brasileiro, e aí eu fui buscar outros ares, né, e aí já me apresentei em janeiro de 95. O começo não foi muito bom, como foi, né, o final de 94. Eu tive um pouco de dificuldade na adaptação. A gente perdeu o Campeonato Mineiro pro Atlético. Eu acho que Paulo Roberto Prestes fazia parte desse time do Atlético. E eu fiz poucos gols. Eu fiz, assim, acho que 10 ou 12 gols nesse primeiro semestre, que para a época era muito pouco. Num Campeonato Mineiro era pouco, você marcar 12 gols. Hoje, o Campeonato Mineiro, se você faz 12, 10 gols, você acaba até sendo artilheiro. São outras épocas, claro. E aí eu tive um pouquinho de dificuldade, a desconfiança da imprensa, da torcida, e aí começou o Brasileiro de 95, seu Enio Andrade, que eu sou muito grato a ele, que Deus o tenha, né, até hoje, por ter essa história no Cruzeiro. Ele me chamou para conversar, eu estava um pouco desanimado, e aí ele falou que contava comigo para o Brasileiro, que eu tinha que trabalhar muito, que era normal a adaptação. E aí, enfim, aí já começou o Campeonato Brasileiro. Eu no primeiro jogo fiquei no banco, e aí no segundo jogo contra o Corinthians, ganhamos de 2-0, eu fiz 2 gols, até o gol mais rápido desse campeonato, com 11 segundos. E, enfim, dali em diante a confiança voltou, e aí eu terminei o ano de 95 até sendo convocado para a seleção brasileira. Para você ver como é o futebol, né? Ele muda muito rápido. Então, se eu tivesse desanimado ali, poderia ter sido emprestado para um outro time. Aí conquistamos a Copa Ouro e a Copa Master, e ficamos em terceiro no Campeonato Brasileiro daquele ano. Aí já terminei o ano de 95 com a confiança lá em cima, graças a Deus. E aí depois houve aquela montagem do time com a chegada do Levir, né, em 96, até vocês conquistarem a Copa do Brasil, que foi um título até extremamente marcante, né, porque o Cruzeiro venceu o Palmeiras, que era tido e havido como grande favorito, né, vocês conseguiram ali. E além de ganhar do Palmeiras, vocês eliminaram o Corinthians e o Flamengo também naquela campanha, quer dizer, uma campanha muito histórica. Verdade, Alexandre. Como eu falei, eu já terminei o ano de 95 num nível muito alto, jogando muito bem, e aí me preparei, fiz uma pré-temporada muito boa junto com todo o grupo. Como você falou, o Levi chegou, já conversou comigo, já me deu muito mais confiança, eu já estava bem adaptado a Belo Horizonte, e aí houve aquela troca também de alguns jogadores do Belete com o Serginho indo para o São Paulo, e acho que aí veio Palinha, Vitor, Gilmar, Ronaldo e Ailton, que reforçou ainda mais o grupo. Assim, e aí eu já iniciei o Campeonato Mineiro fazendo muitos gols, um time muito forte também. Alguns jogadores de 95 continuaram, como Roberto Gaúcho, Nonato, o próprio Dida, Ricardinho, né? Então o time ficou muito forte. E aí esses 6 meses de 96 foi assim, avassaladores, assim, tanto para a gente como para mim pessoalmente, porque até o final da Copa do Brasil, quando eu marquei o gol do título em cima desse grande Palmeiras, eu já tinha feito 30 gols, então em 6 meses eu já tinha feito 23 no Campeonato Mineiro, terminando como o maior goleador do campeonato, e mais 7 na Copa do Brasil, e fazendo uma campanha maravilhosa, eliminando, como você falou, Palmeiras, ou eliminando o Vasco, Corinthians, Flamengo na semifinal e fazendo a grande final contra o Palmeiras.
Aí eu acredito que de vez eu caí nas graças do torcedor cruzeirense por ter feito esse gol, que foi uma Copa do Brasil que muita gente não imaginava que a gente iria conquistar, e acabou valorizando ainda mais, não só os jogadores, mas como todo o título, né, toda a campanha que a gente fez. Jordana, tem alguma pergunta? Não, perguntar justamente sobre esse jogo, que o Palmeiras carregava até certo favoritismo, e como é que era esse sentimento? O sentimento era, dá para ganhar, nós vamos lá, nós vamos ganhar, o sentimento era esse? Exatamente, Jordana, assim, esse era o sentimento de acreditar sempre, porque a gente sabia também que tinha um grande time, um elenco de grandes jogadores, com jogadores experientes, como Nonato, como Célio Lúcio, como Palhinha, Roberto Gaúcho, e uma mescla, né, como Fabinho, de jogadores mais jovens, Ricardinho com 20 anos, mais acostumado a grandes decisões, já subiu muito novo para o Cruzeiro, eu com 22 para 23, o Dida com 22 para 23, o próprio Vitor, já tinha sido campeão da Libertadores com São Paulo, o Cleison também, acostumado a grandes decisões, então a gente acreditava muito no título, a gente sabia que era muito difícil, mas a gente conversava muito entre a gente, se a gente conseguiu dar uma goleada no Vasco de 6-2 dentro do São Januário, ganhar de 4-1 do vocês não Independência e eliminar o Flamengo com aquele grande time, por que não ganhar do Palmeiras? Claro que com muito respeito, eles tinham pela gente e a gente por eles também. Era um time que já tinha feito mais de 100 gols só no Campeonato Paulista, com um treinador que depois eu vim trabalhar, era o Vanderlei, que jogava muito para frente. E você termina o primeiro jogo em casa empatando, e aquela Copa do Brasil, o gol fora valia, né, muito. Já foi um resultado ruim para a gente teria que ganhar, como a gente ganhou, graças a Deus, ou levar uma decisão de 1-1 para poder ir para os pênaltis. O gol de empate no jogo foi você que fez também. Eu fiz o gol de cabeça com o cruzamento do Roberto, e a gente estava perdendo em casa, né, de 1-0. Então, assim, Jonathan, a gente acreditava muito na superação que o grupo tinha, na técnica, na tática, no treinador que a gente tinha, que deixava a gente super à vontade para opinar na parte tática. Levir é um cara fantástico. E aí são as coisas do futebol também. Os jogadores do Palmeiras, como eu falei, sempre nos respeitaram, desculpa, e eles fizeram 1-0 e tiveram várias chances. Dida estava numa noite inspirada, claro que se as bolas entrassem a gente poderia ter perdido até de mais gols, mas aquele gol de empate do Roberto no primeiro tempo foi fundamental para a gente voltar com mais motivação. Mas a gente acreditava muito, Jordana, a gente tinha muita união, era de verdade. Tem títulos que você ganha que um não falava com o outro, isso faz parte, o importante é o dentro do campo. Mas esse grupo de 96, ele era muito unido e focado. E aí a bola deles não entrou, e ali no final o Veloso largou a bola, né, e eu acreditei na jogada e consegui fazer o gol do título. Depois desse... Instinto de centroavante mesmo, né? Porque de vez em quando a gente vê jogadores que desistem da jogada, quando vê que a bola vai pro goleiro. E tudo pode acontecer. Aquela bola, você estava na hora certa, no momento. Perfeito. Eu sempre falo que esse gol dos 162, claro, depois que você conquista o título, você brinca um pouco, né? Que foi o gol, assim, de oportunismo, de acreditar. Não foi um gol bonito, mas feio é não fazer gol, né? Porque eu marquei muitos gols bonitos, né, pelo Cruzeiro, mas esse foi um gol de oportunismo, de acreditar na jogada, como você falou, e a maioria dos atacantes, e ali já eram 30 e poucos minutos do segundo tempo, e eu já estava muito cansado fisicamente, apesar da minha idade. O psicológico, o mental, ele abala bastante ali num jogo tão decisivo como aquele, e eu toquei a bola no Roberto, e o Parque Antártica, como era um campo com as dimensões menores que o Mineirão, menor que a do Mineirão, aí eu falei, não, eu vou dar essa arrancada, porque o Roberto, ele vai levar para cima, ele tinha essa jogada de driblar o lateral, e era até o zagueiro Sandro Blum que estava na jogada, e quando ele passou
pelo zagueiro, eu falei, não, agora eu tenho que arrancar. Então eu dei um pique que não mostra, acho que pela TV, mas eu dei uma arrancada, e aí eu fui muito atento, né, muito concentrado. Eu acho que isso que, graças a Deus, eu sempre tive comigo, de ser um jogador decisivo e acreditar nas jogadas, como você falou, Jordana. E o cruzamento saiu errado, e ele perdeu o tempo da bola, e se eu tivesse dado nas costas, ele poderia pegar a bola e sair jogando. Então foi um gol de muita atenção também, de muita concentração. E valeu muito pra gente, graças a Deus. Foi bem notado isso mesmo, realmente, porque se o Marcelo não está perto ali, o Veloso tinha tempo de recuperação, né? E poderia não ter saído o gol. Mas logo depois... Só estava só o Edmundo que tinha entrado no segundo tempo, só o Edmundo já estava mais próximo da área. E aí, nossos jogadores de meio não conseguiam chegar porque estava muita pressão. E o Veloso poderia pegar a bola ali e sair jogando e a gente poder tomar um gol. Então era muita atenção, mas graças a Deus eu consegui acreditar na jogada. O Edmundo, para quem não se lembra, é aquele baixinho que jogava no Vila Nova, né? Ele jogou no Vila Nova, ele jogou no América, e aqui da Paraíba, ele sempre entrava nos jogos, um grande goleador também. O pessoal pode achar que é o outro Edmundo, mas não, esse veio jogar depois. O Edmundo Animal, nessa Copa do Brasil, eu acho que ele estava no Corinthians, se eu não estiver enganado. Isso mesmo. O Cruzeiro ganhou de 4-0 aqui no Mineirão, inclusive. E aí, depois da Copa do Brasil, você foi para o PSV, mas voltou ainda a tempo de jogar Libertadores. Como é que foi a saída e esse retorno do Cruzeiro ainda para jogar Libertadores, que você foi tão importante para o Cruzeiro classificar? Então, Alexandre, aí essa decisão agora, eu acho que ela foi em junho, por agora deve fazer 24 anos, acho que 13 de junho. Aí a gente conquistou o título, aquela euforia toda, voltar para Belo Horizonte, carro de bombeiros, que vocês sabem o que aconteceu, toda a festa da torcida. E 2, 3 dias depois, o meu empresário na época, ele nem me ligou, porque acho que ele estava em Belo Horizonte, que ele foi assistir esse jogo. E aí ele começou a aparecer o interesse dos clubes, porque eu vivia um grande momento, como eu falei. Eu tinha feito 30 gols em 6 meses. E aí ele falou da situação do PSV, que Zezé ia me vender, porque era uma oportunidade boa, e para mim também era um sonho a ser realizado, jogar na Europa. Mas eu estava tão entrosado com os jogadores, com uma fase tão fantástica no Cruzeiro, e aquela época, assim, não vou dizer que o dinheiro não foi bom, mas não tinha muita diferença aqui agora, não era um dinheiro que ia fazer você mudar a sua vida naquele contrato, entendeu? Hoje é completamente diferente, tanto que depois eu retorno para o Cruzeiro até ganhando um salário maior do que eu ganhava no PSV, mas por experiência foi muito bom. Voltei a jogar na Europa, era um sonho, como eu falei, num clube que a gente conseguiu ser campeão com 6, 7 jogadores da seleção holandesa, e depois jogou aquela Copa de 98 contra o Brasil, tinha muitos companheiros ali jogando, Jaap Stam, Baldo Wenzender, Filipe Cocu, e esses 10, 11 meses na Holanda foi assim, uma dificuldade de adaptação. A gente tinha aulas de holandês, não foi o problema da língua, não foi o problema, o frio um pouco, eu tive um problema um pouco estou até confessando para vocês aqui, de saúde através do frio, né, quando o inverno chegou, mas nada que atrapalhasse o meu rendimento. Eu joguei no PSV, fiz 20 gols no total, 11 pelo campeonato e 9 entre os jogos de pré-temporada, mas para não me alongar muito, eu acredito que foi uma experiência muito boa. E eu queria continuar. Quando terminou o campeonato, a gente ganhou o campeonato com 3 rodadas de antecedência e eu já não estava jogando. Mas para aquela época e para a Europa era uma situação normal. E aí veio alguns clubes ligando e eu não queria voltar, eu queria entrar de férias, né, para poder descansar e depois tentar fazer uma melhor temporada no PSV, mas quando o Cruzeiro ligou, deu uma balançada, né, porque era o clube que, como vocês sabem, já estava com uma história bacana e grandes companheiros, e aí a gente acertou, enfim, o empréstimo, e eu voltei já para jogar as oitavas da Libertadores, e aí vocês sabem o que aconteceu. Quando eu volto já bem adaptado, faço o gol do maior público da história do Mineirão contra o Vila Nova, e a gente conquista a Libertadores, e aí não deu outra, e o Cruzeiro foi
me comprou de volta e, assim, aí o PSV ficou até contente também com a situação, porque, como eu falei, a diferença não era muito grande, assim, o dólar estava 1 por 1 e não tinha, assim, essa coisa tão vantajosa financeira como é hoje. E foi até bacana que eu voltei e a minha história cresceu ainda mais no Cruzeiro. O Alex ia falar. Eu acho que você tinha falado Marcelo. Vila Nova, né? Isso que eu ia perguntar. Marcelo, conta pra gente um pouquinho desse jogo do Vila Nova, que foi o maior público do Mineirão. Esse gol que você fez para você ali, o que você, no momento do gol, de euforia ali, até mesmo por ter ficado na história do estádio com o jogador que fez o gol no maior público do estádio do Mineirão e o time ali do Cruzeiro. Conta pra gente quais os jogadores estavam nesse time, nesse gol do título contra o Vila Nova. Assim, Aleph, eu sempre agradeço muito a Deus por ter me colocado assim, em situações como eu falei, de ser decisivo. Eu tive um grupo muito qualificado assim, de jogadores que me davam todo o suporte. Mas eu agradeço muito, porque voltar, depois de ter feito um gol de uma Copa do Brasil, e a gente não imaginava que ia dar aquele público também no Mineirão, com 132 mil pessoas, e você ainda marcar o gol, é uma emoção assim que não dá para descrever, sabe? E eu só agradeço, na hora que eu faço o gol, eu vou perto dali da geral, que naquela época tinha geral, e eu vi muitas crianças também, porque naquele jogo as crianças e mulheres não pagavam ingresso, fizeram uma promoção. E aí foi um misto de alegria e de preocupação, por incrível que pareça, porque eu cheguei próximo da geral, e eu vi muitas crianças ali apertadinhas, um misto de alegria com preocupação, mas que, graças a Deus, no final, não teve nenhum tipo de incidente, assim, né, de problemas com o Mineirão. Eu acho que ficaram até mais pessoas lá de fora. Então, eu fico muito lisonjeado de poder ter passado mais essa alegria junto com todos os companheiros para os cruzeirenses que tiveram, né, dificuldade de chegar ao campo. Porque depois que a gente para, a gente vê e escuta muitas histórias, né, quando a gente viaja. Pô, eu estava naquele jogo, eu levei não sei quantas horas para chegar no estádio. Então, isso é gratificante, de você escutar. Poxa, você mudou a vida de muita gente aqui, você passou muita alegria com aquele gol. Então, eu só agradeço a Deus. E o time era muito bom, era a base do time de 96. Se você for olhar a final da Copa do Brasil, eu sempre comparo isso, né? A gente tem a mudança só jogou na Copa do Brasil Gelson Baresi e Célio Lúcio, e eu acho que nessa final jogou Gotardo e Célio Lúcio. E Roberto Gaúcho, que era o atacante, e entrou Elivelto nesse time. Então mudou muito pouco. Fabinho, Ricardinho, Cleison e Palinha, Marcelo Ramos, Vitor na lateral esquerda, Dida no gol e Nonato na lateral esquerda. Então o entrosamento já era assim, era só no olhar. Tanto que eu e o Palinha, a gente tinha um entendimento assim fantástico. Então eu só agradeço muito a Deus de já poder novamente ter entrado na história do clube e do estádio do Mineirão, como você falou. Que é um estádio que recebeu grandes jogos, grandes públicos, né, grandes decisões, e eu tô lá marcado na história como o cara que marcou o gol do maior público da história, né? Então, assim, eu fico super feliz em relação a isso. Eu acho que daí em diante já comecei a já ter a consciência que o torcedor já estava me achando, pô, o cara é decisivo, eu acho que ele vai ser nosso ídolo, mas dizer que eu chegaria até onde eu cheguei, eu nunca imaginava, não. Eu trabalhei muito para que isso acontecesse, mas a gente não imagina. Né? Jordão. Eu tô aqui extasiada com as histórias. Marcelo, o começo da Libertadores não foi tão fácil. Você acha que essa virada que fez o Cruzeiro chegar na final foi muito pelo espírito já remanescente do que aconteceu a final contra o Palmeiras? Sim. Esse grupo, Jordana, sempre foi um grupo muito de jogadores campeões de verdade. Não só os 11 que entravam em campo, mas todo o grupo. Né? Vitor campeão, como eu falei, no São Paulo, Dida campeão no Cruzeiro, Palinha, enfim, Roberto Gaúcho, Elivelto também, multicampeão pelo São Paulo. Então sempre foi um grupo muito focado e decisivo, né? de quando chegava a decisão, fazia diferença.
E aí vem toda a superação que eu não vivi da Libertadores, que foi a fase de classificação, onde o time perde os 3 primeiros jogos e tem que ganhar os 3 para poder ter uma chance de classificar. E aí eu chego da Holanda, eu volto da Holanda já para o mata-mata das oitavas. Então, quando eu cheguei, que eu vi olho no olho ali a galera, como a gente brincava, né, sangue no olho e tal, porque depois que eles classificaram, que nós classificamos, eu não participei, mas a gente faz parte do grupo, aí tipo assim, agora o céu é o limite, porque depois de conseguir uma classificação, e o Cruzeiro nos mata-matas, um time copeiro sempre acostumado a chegar, aí o grupo foi com tudo, com um treinador também diferenciado, que era o Paulo Autori, que tinha o grupo nas mãos também, no mesmo estilo assim do Levi, de saber cobrar de uma forma mais tranquila. É o que eu sempre falo, às vezes uma dura de forma assim, que você ouve bem baixinho, assim, às vezes ela atinge mais do que o cara ficar gritando com você, né? Claro que cada um tem um perfil, e às vezes tem jogadores que você grita com ele ali, é como se nada tivesse acontecendo, mas se o cara chamar no canto, o Paulo tinha muito esse perfil, e aqui eu até tento levar isso dele comigo também agora nessa nova etapa da minha carreira. Mas aí foi com tudo, contra o El Nacional, depois o Grêmio, que era um candidato ao título também, a gente conseguiu eliminar, e Colo-Colo, um super time, e aí a final contra o Sport Cristal, a gente falou, agora a gente não pode deixar escapar, ainda mais você jogando dentro de casa. E foi super difícil esse jogo. A gente empatou 0-0 e dentro do Mineirão a gente não fez um grande jogo. Jogou como Libertadores, tanto que eles tiveram a melhor chance do jogo, que Dida faz aquela defesa, né, no rebote, que não era normal do Dida dar esses rebotes. E ele depois faz o gol com a perna direita. Então, assim, mais uma grande conquista, né, na carreira e com a camisa azul, né? Então isso é muito gratificante. Mas esse grupo 96, 97, a gente conversa muito hoje pelos grupos de WhatsApp, e você olha assim depois, só jogador bom, jogador acostumado a jogar Libertadores, né? Porque jogar Libertadores, né, é para pouco. E aí tem a situação do Mundial, Marcelo, que a gente tem que falar, obviamente, que foi aquela contratação de jogadores que vieram apenas para jogar o Mundial, né? O Alberto nem jogou, né? O Gonçalves, o Bebeto e o Donizete, né? Quanto que aquilo atrapalhou ou é aquele negócio? A gente só fala que atrapalhou porque o time perdeu. Vocês receberam bem os jogadores? Houve algum problema? Ou realmente foi uma coisa que deu uma desestruturada? Ou realmente foi porque o Borussia jogou melhor e acabou vencendo? E aí a gente fica com essa imagem que deu errado. Eu sou muito tranquilo em relação a isso, porque depois da gente para de jogar, a gente encontra os jogadores também em alguns eventos. Já encontrei Donizete Pantera, Gonçalves, Alberto, que hoje é treinador. A gente recebeu os caras muito, muito bem, porque eram grandes jogadores e todos pessoas gente boas, né? Assim, além do talento que eles tinham dentro do campo. O próprio Bebeto também. Mas eu acho que a gente poderia ter ganho com esse time, ou poderia ter perdido também com o time da Libertadores, que jogou toda a Libertadores. Isso é futebol. Mas eu acho que o erro começou lá atrás, na minha opinião. Já começou com a saída do Paulo Autori. Não interessa se foi o Nelsinho que chegou, ele teve os problemas com a gente teve com ele, o grupo também no Brasileiro não conseguiu ter um bom rendimento, tanto que esse Brasileiro de 97 a gente vai ali até o final, nas últimas colocações. Mas tem uma série de fatores que aconteceram, né, internos ali, do Paulo, assim, ter saído. Para mim, Marcelo Ramos foi a pior situação que teve, foi a saída do Paulo, e acho que para muitos jogadores também. E aí foram problemas acontecendo, problemas de discussões com o próprio Nelsinho, de forma de jogar, e ele com um perfil completamente do Paulo. Isso é normal, ninguém é parecido com ninguém, e os treinadores, cada um com sua forma de trabalhar. Mas eu acho que poderia ter ganho. Foi erro nosso de ter feito um campeonato ruim, poderia ter ganho, como eu falei, com o time da Libertadores, mas eu acho que foi tudo um conjunto, né? Eu acho que nós erramos, a diretoria errou, os jogadores que chegaram também por ter feito um contrato de um jogo, isso também eu não aceitaria, mas é de cada um. Se eles continuassem para a temporada 98,
pô, ia ser massa, assim, porque eles iam nos ajudar muito, mas foi um fator, assim, um conjunto de erros, assim, que na hora a bola não entra, poderia ter entrado. Enfrentamos também um adversário que eu acredito que, no momento, estava melhor que a gente tecnicamente, mas, assim, foi uma experiência maravilhosa. Agora é difícil, né, você perder o Mundial da forma que perdeu, porque o torcedor ficou com muita coisa na cabeça, se poderia ter ido com o mesmo time, não ter contratado os jogadores. Aí, assim, pela nossa parte dos jogadores, cada um reconhece o seu erro. Eu acho que o Nelson tem que reconhecer o dele, o próprio Zezé Perrella, os diretores, poderiam ter feito de tudo para poder manter o Paulo Autuori, que já estava, né, com um ambiente já de muito tempo, já entrosado com ele, mas são coisas do futebol, né, que acontece, por isso que a gente está aqui contando as histórias. Não é só feito de sucesso, né? A gente falou de vários títulos aqui, só que o Mundial é o Mundial, né? A gente poderia ter vencido, mas faz parte da experiência de vida que a gente tem como atleta. Na época era um jogo só também, ainda tem esse detalhe. Um jogo só também, né? Você não tem como recuperar. Verdade. Chegar na final, Marcelo, você falou de diretoria, está falando do Zezé Perrella, que fazia parte da diretoria do Cruzeiro. Qual é o seu contato hoje em dia com alguns jogadores dessa época? E sobre também uma outra pergunta sobre essa nova gestão que aconteceu no Cruzeiro e essa nova gestão do Sérgio. Você chegou a conhecer? Como é que é o seu contato hoje em dia com o Cruzeiro? O contato direto com os jogadores, então, como eu falei aqui, é tanto título, graças a Deus, que é grupo Tríplice Coroa, é grupo Libertadores, é grupo Copa do Brasil. A gente fez até... tem dos torcedores também, que a gente sempre conversa. Então, o contato, ele é direto, né? A rede social é bom pra caramba, por isso também. E a gente consegue achar jogadores tipo o Ailton, né? Ailton Meia, que veio de São Paulo. Ailton gosta muito de pescar, ficar na roça, e a gente não conseguia falar com o Ailton. Aí Nonato conseguiu o contato dele, já colocou no grupo da Libertadores. Quem foi então, isso Dida? Dida? Dida, onde você tá? Eu acho que o Dida também é muito reservado, assim, não é muito de falar pelo WhatsApp, é o jeito dele mesmo, é um cara super gente boa, mas eu acho que ele tá na Itália. A última notícia que eu tive, acho que ele tá no Milan, tá trabalhando no Milan. Não sei se ainda tá, mas o Nonato falou que ele estava na Itália. Então, contato tem direto. E sobre diretoria, eu sempre fui um cara que... o Zezé, todo mundo fala dele, assim, mas com a gente, na época, ele sempre foi um cara muito correto. É um cara que conquistou títulos também com a gente. Cruzeiro, década de 90, até 2003, que depois entrou o Alvimar, o irmão dele, a gente nunca teve problema, assim, de reclamar de salário atrasado, de condição de trabalho, de estrutura. Então, assim, eu não posso falar nada dele, assim, porque pra gente conquistamos tudo, e ele sempre foi um cara muito correto em relação a isso, né? Falava assim, agora vocês têm que jogar, porque o salário vai estar em dia. Então, passava toda a responsabilidade, e com razão, pra gente. Sobre hoje, eu conheci Sérgio Rodrigues na época da primeira campanha que ele saiu, que ele perdeu para essa diretoria passada. Conheci ele em Belo Horizonte, tive algumas conversas com ele, junto com o Roberto Gaúcho, de Seu Lopes, ele pediu o nosso apoio. Mas assim, eu vejo que nós como ídolos, nós temos que procurar o melhor para o Cruzeiro. Mas aí veio agora, tudo é no tempo de Deus, ele está aí agora como nosso presidente. Mas o que eu vi dele é um cara correto também, e tem que ser, porque todos nós sabemos o que aconteceu ano passado, né? A gente já está falando aqui, a imprensa toda divulgou, são coisas verdadeiras, né? A gente não pode culpar a imprensa que inventou, que não sei o que, eu também não convivi isso, não era mais jogador do clube, só ia receber as homenagens na Toca ou no interior de Minas, só via as coisas de fora. Então, se aconteceu todo esse episódio infeliz, agora é a hora da palavra mesmo, naquela palavra, reconstrução. E a gente torce para que ele possa fazer um grande trabalho, não vai ser fácil, mas o Cruzeiro é gigante. Eu sempre falo que o Cruzeiro é gigante e a gente tem que já nesse ano, se tiver o campeonato, já buscar pelo menos a 4ª vaga. Para o ano que vem já está na Série A, porque se for deixar passando, é só mais problemas, vira uma bola de neve. É difícil jogar uma Série B, eu joguei
alguns campeonatos de Série B, mas o Cruzeiro é um dos favoritos e tem que, se Deus quiser, estar na primeira divisão. E eu espero que o Sérgio possa fazer um grande trabalho, até mesmo porque o ano que vem é ano de centenário, né? E seria muito bacana o Cruzeiro no ano de centenário estar na primeira divisão. Jordana. Marcelo, hoje como treinador, seria sonho ou objetivo futuro treinar o Cruzeiro? Como eu falei aqui, né, nas minhas respostas, eu falei muito de sonho, né? Eu sempre sonho muito. E sonhei em ser jogador de futebol, trabalhei muito, isso aconteceu, a gente sabe que não é fácil, muitos amigos meus não conseguiram, jogar em grandes clubes, jogar na Europa, enfim, ir para a seleção brasileira, consegui ir uma vez, e agradeço muito a Deus por isso. Eu sei que é muito difícil, sabe, Jordana, é muito difícil. Eu tive uma única experiência com o Roberto Gaúcho no Valério Doce em 2018, eu já sabia toda a dificuldade que a gente ia enfrentar, mas é um outro lado, né? Você tem essa vivência de campo, de atleta, de 20, 25 anos, né, como jogador de futebol, várias experiências de vitórias, de derrotas, de convívio de vestiário. Isso é muito bacana para eu poder passar para os garotos. Mas eu sei que o futebol, ele mudou de uma certa forma. Eu sei que unindo isso, toda essa experiência com os estudos, ontem mesmo eu passei 4 horas aqui com uma live que teve da CBF e vários cursos, porque você tem que fazer. Eu vejo muitos jogadores, claro, falando que não é necessário, mas o próprio clube exige isso, e você tem que fazer, porque o futebol mudou. Então, agregando isso, e na iniciação, como eu estou fazendo, com 12, 13 anos, eu sou muito tranquilo em relação a isso. E eu acho que se as oportunidades aparecerem como apareceu agora, eu tenho que estar preparado, me preparar cada vez mais. Eu sei que eu sou uma referência no clube, no Bahia, também sou um ídolo aqui, mas só isso não basta. Você tem que estar cada vez mais mostrando que você é capaz, e a história como atleta ela já está feita. Então isso fica para o torcedor do Bahia, porque eles vão querer, e a própria diretoria vão querer ver resultado, apesar de ser na iniciação, mas eu busco sub-15, sub-17, e eu vejo muito, o próprio nosso treinador do Bahia, Roger Machado, ele começou na iniciação, começou na base ali, devagarzinho, e hoje é um dos treinadores top de linha aí, e faz um grande trabalho aqui no Bahia. Mas eu sei que não vai ser fácil, mas é o que eu gosto de fazer. O futebol está no sangue, né? Não tem como você pode, eu faço outras funções aqui, eu sou vice-presidente de uma associação aqui, a SEB, a gente faz muitos trabalhos sociais também, de educação e esporte do estado da Bahia. É muito prazeroso isso, inclusive a gente tem feito muitas campanhas solidárias aqui junto com a minha esposa, mas eu tô nessa pandemia já com saudade do campo, né, do campo, saudade de tudo, mas o campo tá ali, aquele espaçozinho verde ali, é o que a gente viveu, né? Então eu espero poder corresponder, mas eu tenho muita paciência, espero ter saúde primeiro, para poder buscar esse objetivo. Não vai ser fácil ser treinador, mas eu sonho também de treinar no Cruzeiro. E a gente sabe que às vezes a bola não entra e sobra para o treinador, mas você tem que estar preparado para isso, né? Preparado para pressão, né? Você falou... Quem sabe não dá certo também futuramente. Primeiro eu tenho que buscar aqui no Bahia, depois se concretizar, né? Seria um grande sonho poder trabalhar no Cruzeiro também. Você falou que o seu estilo de conversa, de arrumação do elenco, gestão do elenco, é mais perto do estilo do Paulo Tuori, pelo que eu entendi. Você admira e gosta mais. E seu estilo de jogar, você é um treinador mais ofensivo, pensa futebol de forma mais ofensiva, um pouco mais de controle de bola, passe na defesa, como é que seria o seu Marcelo Ramos treinador? Então, Alexandre, perfil assim, eu me vejo muito Paulo, sim, o próprio Levi, a forma de jogar, claro que eu quero um time ofensivo como o do Vanderlei Luxemburgo, que é um monstro, né? É um monstro dentro do campo, assim, e sempre fez grandes times por onde passou. Então, um pouco de cada, dos que eu trabalhei aqui no Bahia, o seu próprio Enio Andrade, Filipão, o Tite, né? Então, eu tenho que ser um cara ofensivo, claro, mas eu tenho que pensar, não porque eu fui atacante, que eu tenho que procurar só trabalhar a parte ofensiva, né? O futebol, ele é um conjunto e você tem que
ter uma equipe ali do teu lado, e eu tenho essa equipe aqui no Bahia que me dá todo o suporte, mas é um pouco de cada. Eu não me vejo estilo Filipão, assim, gritando, assim, sabe, Vanderlei, mas a gente não sabe, né? A gente não sabe o que pode acontecer durante a carreira. Mas acho que o meu perfil mesmo seria mais na base da conversa, até mesmo porque eu estou trabalhando com garotos também, você tem que saber como lidar com os meninos também, porque é uma fase de 12, 13 anos, né, que você vai chegar lá e ficar tendo uma cobrança clara, mas com jeito. Eles são garotos ainda. Mas é um pouco de cada que eu vou tirar dessa experiência desses grandes treinadores que eu tive. E a forma de jogar é ofensiva, claro, mas todo mundo, o futebol mudou. Não que na nossa época, eu sempre falo assim, mudou a forma de intensidade, aquela correria desenfreada, e a gente também corria e tinha muita parte tática. O campo diminuiu um pouco também, então acaba ficando aquele congestionamento. Mas assim, Alexandre, um pouco de cada, trabalhando e aprendendo a cada dia, e vendo os jogadores que a gente tem, para a gente montar um esquema bacana aí. Mas eu acho que tem tudo para dar certo. A gente vai para o intervalo rapidinho, já tem uma pergunta até bacana para o nosso amigo Marcelo Ramos sobre futebol japonês. Eu tenho até uma pergunta interessante, como é que é esse futebol japonês, que um dos fundadores foi o Zico, né? O Zico foi o cara que levou o futebol japonês para o cenário da mídia mundial, não é? Oi, Ale. Popularizou o futebol por lá. Popularizou, é a palavra certa a falar. Então a gente vai para o intervalo rapidinho, já a gente volta. Encerrar o assunto também com o nosso amigo Marcelo Ramos, ele foi o craque do Cruzeiro e hoje trabalha no Esporte Clube Bahia. Ciacães Esportes. Oferecimento: Ciacães é o melhor centro de treinamento canino da região. Completa 15 anos e quem ganha é você com o novo centro de conveniência canina. Pet Shop Ciacães tem a linha completa de acessórios, rações, petiscos e brinquedos. Pet Shop Ciacães fica na Avenida 21 de Abril, 1919. Bairro Santa Clara. Siga a gente no Instagram, @Ciacães. Com 60 anos no mercado, a Casa Edson trabalha com acessórios e reparo para eletrodomésticos, bem como utilidade para o celular. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 98802-3383. Casa Edson fica na rua Minas Gerais 471, centro de Divinópolis. O quadro Ciacães Esportes lança uma série de desafios para você. São desafios que você pode fazer em casa. Nós estamos explicando tudo. Então você vai poder brincar muito com o seu cão e praticar uma atividade física, uma atividade mental com o seu cão. Convido vocês para treinarem e praticarem com seus cães. No primeiro momento, seus cães vão amar e vocês vão dar toda a atenção para eles. E o melhor, a Ciacães Pet tem um desafio e tem tudo para oferecer para vocês. Ao término de todos esses treinamentos, nós vamos fazer um circuito onde você vai poder executar todos esses comandos com seus cães. E ainda vai estar concorrendo a um saco de rações, 4 oferecidas pela Ciacães Pet. Para o desafio de hoje, vocês podem usar um balde, podem usar uma cadeira, o que você tiver dentro de casa. Eu aqui vou estar usando o meu banquinho. Você vai colocar o banquinho e nós voltamos a induzir o cachorro novamente. Sit. Todas as brincadeiras a gente começa do cão sentado, para você trabalhar o autocontrole dele, tá bom? Agora eu vou ensinar o cão a girar a cadeira. Você põe o petisco na frente do cão e vai induzir, ó, o petisco na palma da sua mão. E você faz o cachorro andar. Ele anda, ele ganha um prêmio. Aí você vai induzir ele a dar a volta na cadeira. Completou a volta na cadeira, você premia. E aí vamos de novo. Olha o rabinho dela, como é que ela tá com vontade. Induziu ela, rodou, ganha o petisco. Você pode induzir 2 vezes. Foi, fez uma, fez 2 e premiou. Assim que o cão já está buscando o petisco, você pode iniciar o comando. Aqui eu uso o comando de out, onde o cachorro vai e retorna. Out. E só premia quando o cachorro chega em você. Você induz com a mão. Out. E premia quando ele chega na sua mão. Agora vamos fazer 2 vezes. Out.
Out. Opa, muito bom. Tá lançado o desafio para vocês. É o desafio do Out. A cada semana, um novo desafio. E você tem toda semana para praticar com o seu cão. E depois você entra no Instagram e coloca @ciacães. Assim, você está concorrendo a brindes da Ciacães Pet. Mica Churros, o churros mais famoso da cidade. São mais de 10 opções, do tradicional ao gourmet. O trailer na Praça do Santuário, todos os dias. Faça a sua encomenda pelo telefone 999999537 e Instagram, @Mica Churros Gourmet. Mica Churros. Atenção! A Secretaria de Saúde alerta a população sobre o coronavírus. Mantenha-se em casa o máximo possível. Lave as mãos com água e sabão várias vezes ao dia ou use álcool 70%. Ao tossir ou espirrar, use o antebraço. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Não compartilhe objetos pessoais. Em caso de sintomas, respeite o isolamento domiciliar. Evite contato com pessoas com doenças respiratórias. Ignore fake news. A responsabilidade é de todos. Prefeitura de Divinópolis. O novo coronavírus está aí para ser combatido por todos, sem medo. Além das recomendações para evitar o contágio, o rádio e a TV estão unidos na prestação de serviço de interesse público e no combate às notícias falsas. Lembre-se, desinformação mata. As armas para vencer essa batalha têm nome: informação e compromisso com os fatos. Faça a sua parte. Vamos juntos. Uma campanha da Aberte. Estamos aqui juntos e unidos para dizer que tudo vai ficar bem e que em breve voltaremos, porque eu louvo a dança. Porque ela liberta o homem do peso das coisas materiais e une os solitários para formar sociedade. Louvada seja a dança, que tudo exige e fortalece. Saúde, mente serena e uma alma encantada. A dança significa transformar o espaço, o tempo e a pessoa, que sempre corre perigo de dissolver-se e tornar-se somente cérebro, ou só vontade, ou só sentimento. A dança, porém, exige o ser humano inteiro, ancorado no seu centro e que não conhece a obsessão da vontade de dominar gente ou coisas, e que não sente a demônia de estar perdido no seu próprio ser. A dança exige o homem livre e aberto, vibrando na harmonia de todas as forças. Ó homem, ó mulher, aprenda a dançar. Senão os anjos do céu não saberão o que fazer contigo. Apoio Cultural Sistema MPA de Comunicação. Já voltamos com o último bloco do Conexão Esporte. Marcelo, te fazendo a pergunta que eu deixei antes do intervalo comercial sobre o futebol japonês. Conta pra gente um pouco dessa experiência sua no futebol japonês e, é claro, os japoneses adoram os brasileiros lá e vocês já te conheciam, seu futebol, conheciam sua fama aqui no Brasil? Ah, sim, foi uma experiência maravilhosa. Eu fui para o Nagoya em 2001, fiquei 11 meses de contrato, eu fui em julho, voltei em junho de 2002. E a gente sempre brinca, né, quando a gente encontra o Zico, assim, em algum evento, a gente abraça ele e agradece muito a ele. Se a gente foi pro Japão, é por sua causa, viu, mestre? Porque ele foi o cara que deu início a tudo lá no Japão. Eu não sei se eu estou enganado, acho que ele deve estar até trabalhando hoje no Japão de novo. Então, assim, gestor, acho que do Kashima, né?
e abriu as portas para a gente, isso já na década de 90, eu fui em 2001, e o futebol japonês ele já estava numa evolução muito grande. Então, até em treinamento também, em forma de jogar, eu trago isso também, os treinos do PSV, a gente procura se adaptar, mas o Japão, eu iniciei com um pouco de dificuldade, até normal, mas eu tinha um companheiro, Wesley, que eu acabei de falar, que já estava no Nagoya, a gente tinha intérprete. Nagoya é uma cidade que tem muitos brasileiros. Eu não sei como é que está o futebol hoje, porque já são 19 anos, né, que eu tive lá, mas era um futebol com grandes jogadores. Tive uma certa dificuldade na correria, na adaptação do jogo, mas aí depois consegui dar a volta por cima e fazer gols no Nagoya. Assim, então a gente agradece muito, né, ao próprio Zico de ter essa experiência lá, o que acrescentou muito para mim, não só dentro do campo, mas como fora, em termos de cultura, da educação, a forma diferente que o povo lhe trata. Eles amam os brasileiros, a gente tem que chegar lá, entrar no sistema deles, e isso é fato, tem que ser assim. Então aprendi muito, aprendi até a dirigir, né, com o volante do lado direito, né, o que foi uma dificuldade muito grande. Sair hoje não, de muitos anos para cá, eu tô andando de carro, eu vejo a faixa, eu paro, porque é automático, eles estão até com a máscara, que eles sempre usavam a máscara nessa época, e o celularzinho aqui, e eles já passam automaticamente. Então, em termos de educação e cultura, foi muito bom. Saí daqui dizendo que nunca ia comer aquela comida japonesa, e hoje eu sou louco, como comida japonesa, se pudesse, eu comia direto, e a deles lá, feita lá melhor ainda. Então, assim, acrescentou muito para a minha carreira. Tanto que eu retornei depois da Tríplice Coroa, eu retornei para o Sanfrecce Hiroshima. E os japoneses, eles são, assim, muito cuidadosos com a gente, tudo certinho, tudo organizado, e foi muito, muito bacana essa experiência, muito boa mesmo, em todos os sentidos. Não só foi o melhor contrato que eu fiz, assim, foi o melhor ambiente que eu tive, apesar da dificuldade da língua, a gente tinha um intérprete com a gente, um intérprete com a família, então era só jogar futebol, e foi muito, muito, muito legal essa experiência. Tanto que depois eu retornei. Não fiquei até o final da Tríplice Coroa, porque eu tinha recebido uma proposta do Sanfrecce Hiroshima. Eu tenho que fazer só uma pergunta no meio aí, porque você volta do Japão e você pega a formação daquele time que ganhou a Tríplice Coroa em 2003. Qual que é a diferença daquela época que você jogou em 96, 97, para esse time de 2002 até chegar em 2003, que você participou ali do início da campanha do Brasileiro e ganhou Copa do Brasil e Mineiro também? Só para fazer eu retorno em junho de 2002, como eu falei. Aí o Cruzeiro está jogando a Copa dos Campeões. Está jogando a Copa dos Campeões, eu retorno para Belo Horizonte, venho em Salvador primeiro, vejo meus pais, eu já tinha muito tempo no Japão, e vou para Belo Horizonte e fico treinando à parte, né, porque eu tinha contrato com o Cruzeiro, e aí o Cruzeiro parece que perde a Copa dos Campeões para o Paysandu, e Marco Aurélio era o treinador. E aí quando o Marco Aurélio sai, quem entra é Vanderlei Luxemburgo. E aí eu já estou treinando, e aí o pessoal volta, e eu jogo aquele campeonato brasileiro de 2002, marcando muitos gols com o Fábio Júnior, com o Alex, e aí a gente não classifica por um gol. Aí o Santos entra e acaba sendo campeão brasileiro, que foi o último campeonato de mata-mata. E aí vem a preparação para 2003. Aí o Vanderlei mantém alguns jogadores e contrata vários jogadores de qualidade, né? Trouxe Aristizábal, o David, trouxe Maurinho, Mota, trouxe Edu Senna, trouxe o Felipe Melo. Aí a gente já começou a se preparar ali para pré-temporada lá em Araxá. E aí foi assim, o Vanderlei já tinha terminado 2002 já com aquela... Não, ano que vem a gente vai ter que superar aqui a Cruzeiro, a gente tem que montar um time forte pra gente ganhar tudo. Ele falou assim, cara, eu falei, meu Deus, ganhar tudo, cara, como é que a gente vai conseguir? A gente vai... E o homem assim, ele é o cara trabalhador demais e vencedor. E isso também eu vou levar comigo do Vanderlei, porque ele trabalhava muito, né, a perfeição dos treinamentos. E aí começou o Campeonato Mineiro, a gente atropelando todo mundo, fazendo um monte de gol, ganhando do Atlético de 4-2, num jogo fantástico de virada. Eu até faço um gol nesse jogo.
E ali a gente foi se adaptando. Veio a Copa do Brasil, eu fiz alguns jogos, não fiquei até o final, e aí foi que tive a proposta de voltar para o Japão. Você disser assim, você se arrepende? Eu falei, eu não me arrependo de nada na minha carreira. Porque foi o momento, a situação não estava jogando e apareceu a situação para voltar para o Japão. Mas foi um grupo, assim, fantástico. A diferença, eu posso dizer, da forma que a gente jogava. Eu acho o time de 96 do Levi um time muito forte, tecnicamente. O de 97 também. Mas o time do Vanderlei, ele conseguia defender e atacar em muita velocidade, assim, muita velocidade. Mas, assim, foi um grupo fantástico de ter trabalhado. E a gente teve também 98, que a gente não pode esquecer, com o Levi, que a gente chegou em todas as finais, com um grupo com o Valdo, o Djaí, grandes jogadores, e a gente não conseguiu os títulos. Mas eu sou um privilegiado, como eu sempre digo, né? Foram só grandes jogadores que eu tive ao meu lado. Mas 2003, eu acho que se eu continuasse, eu poderia ter feito muitos gols também, porque o time era muito rápido e com grandes jogadores. Alex vivendo um momento maravilhoso. Destaque realmente grande do Alex. Jordano. Não, Marcelo, voltando só um pouquinho às categorias de base, você teve a oportunidade de esse início no Bahia e agora como treinador. Você vê uma diferença do comportamento, assim, dos adolescentes e das crianças do que é hoje, categorias de base, do que era na sua época, com relação a estrelismo, com relação à dedicação mesmo? Você vê essa diferença ou não existe? Eu vejo a diferença. Eu, antes de assumir também, eu sempre ia muito no Cruzeiro. Aqui no Bahia, eu até entendo os jogadores de base de hoje, né, essa geração. Para a minha, a gente tinha, eles têm dificuldades, eu sei, mas a gente tinha muito mais, eu falo em condição de trabalho. A gente até fala em algumas situações lá no Bahia, e até os próprios dirigentes e o pessoal da base, da iniciação, conversam com eles que se eles têm um CT hoje como o Bahia tem, um dos maiores do Brasil, até do mundo, é porque graças à história, né, do clube. E aí me apontaram como exemplo, e outros jogadores também que vieram da base e conseguiram ser campeão brasileiro, fazer sucesso, para tentar colocar isso na cabeça deles. E que a gente conversa muito nas nossas reuniões de iniciação de 12, 13 anos, é você buscar o DNA do clube. É o prazer de você querer jogar no Bahia, a estrutura que você tem hoje, a credibilidade que o clube reconquistou, todo o processo de gestão que o presidente vem fazendo, de ter esse prazer. A gente sabe que envolve muita coisa, tem um empresário, tem isso, tem aquilo, o menino chega com 17, ele já acha que ele já é o melhor. Na minha época, tinha isso, mas a gente era diferente. A gente tinha um diretor de futebol, que se chamava Newton Mota, que ele tipo assim, quando a gente começava a empolgar, ele já puxava a asinha da gente, segura a onda que nem jogou em canto nenhum, já tá querendo já. Então a gente teve isso, tem que chegar lá em cima primeiro. Eu quero saber na hora da transição se você vai dar conta de jogar numa Fonte Nova com 80, 90 mil pessoas. Então eu procuro passar isso. Claro que a minha categoria ainda são garotos, mas quem trabalha com 15, 17, 20, que são profissionais extremamente capacitados, conversam também. Eles têm tudo, eles têm que procurar ter esse prazer, é isso que eu passo para eles. Primeiro chega no Bahia, chega lá em cima, não fica pensando em Barcelona, em Manchester City e não sei o quê, porque não é assim. Tem que pensar, tem que sonhar, como eu sonhei, mas baixar um pouco, né, a guarda. Eu posso até estar falando besteira, mas o que me contam também em todo o Brasil é que mudou um pouco, né? Já acham que pode já chegar e resolver, e não é assim. Então, por isso que tem profissionais capacitados, mas sem dúvida nenhuma que são outra geração, e é muito diferente, mas muito diferente todos buscam o objetivo de trabalhar, de vingar, de ajudar a família. Isso tem que ter isso, mas não se empolgar tanto. Eu acho que essa geração de hoje é mais empolgada do que a nossa, do que a minha, no caso. Bacana, Marcelo. Eu gostaria de agradecer você, o pessoal também que participou com a gente, Jordano, Alexandre, e falar que a gente, assim,
É um prazer, uma honra estar entrevistando você, com um currículo vasto de vários jogos, vários gols. E quando você, claro, puder falar com a gente, as portas do Conexão vai estar abertas para você, claro, para falar de muita coisa e também da sua carreira como agora treinador dessas categorias de base do Bahia. Ô, Aleph, eu agradeço a você, agradeço ao Alexandre e a Jordana. A gente conversou muito pelo WhatsApp, né, porque a gente estava querendo um horário, um dia para poder fazer essa entrevista. Eu falava, pô, Aleph, não é que eu não quero fazer não, porque eu adoro isso aqui, porque se eu não tivesse muitas pessoas me ligando para poder fazer entrevista, aí a minha história não valia a pena, assim, porque eu adoro isso aqui. Só que, assim, é muito trabalho com Bahia, é muita gente pedindo para fazer live, a gente entende o momento que a gente vive, né, no mundo, e graças a Deus conseguiu encaixar esse horário aqui com vocês. Estou muito feliz, foi um bate-papo super bacana, vocês estão de parabéns aí pelo programa, e sempre que precisar eu estou à disposição. Foi muito legal mesmo bater esse papo com vocês. Bacana, Marcelo. Pode ir, Ali, pode continuar. A gente agradece realmente a disponibilidade, que a gente deseja realmente um sucesso aí na sua carreira aí no Bahia. E quando eu estiver aqui, nos dá uma passadinha aqui em Divinópolis para poder a gente conversar também no programa. Vai ser um prazer. Ah, que legal. Divinópolis eu fui muito aí, né? Jogar contra o Guarani. É muito gol também, né? Aqui não é tão distante de BH. Quem sabe a gente não vai aí sim. Vai ser um prazer. Obrigada, Marcelo. Muito sucesso agora nessa nova carreira. Espero que daqui a pouco a gente possa te ver no treino. E obrigada também pelos títulos, pela história. A minha família está bem feliz com tudo que você fez pelo clube. Sangue azul. E obrigado. Um grande abraço. Ô, Jordana, obrigado a vocês aí também, viu? Fiquem com Deus, né? Que a gente possa aí também, que Ele possa aí nos abençoar, né? Que essa pandemia possa passar o mais rápido possível e que a vida volte ao normal. A gente sabe que não está sendo fácil, mas tive a oportunidade aí de em Belo Horizonte, poder em Divinópolis conhecer vocês de coração. Muito obrigado mesmo pela entrevista. Fiquem com Deus. Amém. Só ressaltando aqui, né, Alex? Daqui a pouco se liga nosso próximo programa, logo aqui na sequência do Conexão Esportes, você na TV Candidato, fique ligado, que Deus se liga para você poder conferir e também te fazer aqui, vender o peixe, né? Nosso podcast claro. Chegando na nossa 19ª edição, um podcast que é da produção aqui também do nosso Conexão Esportes, pode acessar pelo site do Sistema MTA ou pelo Spotify, Deezer também, pelo Google Podcast. A gente fala um pouquinho de história também do futebol. O Marcelo também está convidado a acessar lá. Só procurar podcast, Golcast, 19ª edição. Estamos chegando, já avançando aqui, falando um pouquinho da história do futebol também. Valeu demais. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu, Marcelo. E o Conexão fica por aqui. Até o próximo domingo com um novo entrevistado. Quem sabe alguém do América, hein? Quem sabe, hein? Até o próximo domingo, se Deus quiser. Abraço.